E aí o que aconteceu é que basicamente Sarai disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. E aí Abraão teve um filho, teve um filho com Agar, e esse filho foi chamado de Ismael. Né? Só que o que aconteceu é que basicamente Agar acabou, imagina, se sentindo a senhora, claro. Se sentiu a mulher principal da coisa, porque ela carregava um filho agora e começou a inferiorizar, a tratar mal Sarai de alguma forma. E Sarai ficou muito irritada com isso, né? E aí, o que aconteceu de desfecho até Ismael ele ser mandado para o deserto, Rodrigo? Várias vezes Ismael saiu de casa. Porque no primeiro momento, quando teve Serra, falou assim: olha, despede essa mulher, manda ela embora. E Abraão, não posso fazer isso, agora ela é mãe do meu filho e tudo mais. Tem uma hora que a própria Agar fica revoltada com a humilhação de Sara e sai, e ela pensa que vai morrer no deserto. Ela coloca o menino, Ismael, que na verdade não era tão menino assim, debaixo de uma árvore, e ela fala assim: pelo menos não vou ver o menino morrendo. E Deus fala com ele assim: não, eu ouvi o choro do menino. Vai lá que eu vou fazer dele um grande homem. Ela volta para sua senhora, para Sara. Aí depois a briga continua, relação tóxica, complicado o ambiente. Abraão dividido por um lado, que ele amava Sara, mas ele também estava feliz de ter o filho, mas não podia nem demonstrar tanta alegria. E tinha a Agar ali, aquela situação ciúme para todo lado. Para todo lado. A Agar tentando incutir coisas egípcias no menino. Até que Deus então vai realizar o milagre em que Sara também engravida. Por um lado, a felicidade de Abraão. Deus cumpriu a promessa dele, mas aí veio o problema. Ismael e Isaac começam a ter rivalidade entre eles. Só antes disso. Cara, Deus prometeu um filho para Abraão. E Abraão vai lá e, entre aspas, desrespeita isso. E ele quase que esquece o que Deus falou e age como um homem normal agiria. Ou seja, ele esquece esse lado da fé e ele toma a decisão de ter filho. E, de novo, qual é a consequência dele de passar por isso? Bom, a consequência dele e de todos nós... E ele não é o pai da fé? Você vê que o pai da fé também falha, como eu disse. Aí me interessa ler a Bíblia. Porque eu vejo os meus erros no espelho, olho para a Bíblia e falo assim: peraí, mas esse cara, com toda essa imperfeição aqui, ainda conseguiu ser o pai da fé? Eu fecho o livro e falo assim: senhor, então, eu acho que tem jeito para mim. Jeito. Agora, se Abraão fosse perfeitinho do início ao fim, eu não ia ter graça. Você tá entendendo? Não ia ter graça. Por isso todo mundo gosta mais do Batman do que do Superman. É verdade. Não, mas você colocou um ponto real, porque o Batman é humano, o Superman é muito politicamente correto. Por isso que o pessoal gostava da gente quando a gente estava começando, era pobre, ferrado. E hoje que a gente tem resultado, fama, dinheiro, o pessoal fala: isso, não sei o que lá. Caraca, cara, o que mudou? Mudou que agora a gente tem mais dinheiro. Mas você vê que tem um outro lado também, né? Quando você consegue o sucesso, você também estimula mais o medíocre a reclamar da mediocridade dele. Sim. Porque o medíocre, ele nunca admite a responsabilidade dos seus erros. Ele sempre quer culpar alguém. Sempre tem que ter a culpa em alguém. Alguém tem que ser culpado. Alguém tem que ser punido. Tem que ser responsabilizado. Exatamente. A Bíblia não abre espaço para isso. A Bíblia mostra que Abraão foi culpado dos erros dele, não foi a circunstância, e Deus o puniu. E Deus até perdoa, mas infelizmente as consequências de um líder faz. E aí você perguntou a consequência maior. Lembra que eu falei aquela questão de Deus chamar alguns para uma... É uma responsabilidade, é um privilégio. Mas também qualquer vacilo que você dê... Eu louvo a Deus pelo que você falou a meu respeito, mas qualquer vacilo... Eu oro sempre a Deus antes de ver um podcast, não sou perfeito. Conviva comigo, você vai descobrir uma meia dúzia de erros, um livro, mas eu sei que um vacilo meu também tem um estrago grande. Tem, com certeza. Olha o vacilo de Abraão, o que aconteceu. Olha o de Moisés. Né? O de Moisés. Abraão fez Ismael. Deus falou: eu vou abençoar a criança. Ismael vai ser o ancestral dos árabes, de um modo geral. Isaac vai ser o ancestral dos hebreus, dos israelitas. Aí começa a treta, que eu falei lá no começo. Aí começa a treta. Sabedoria, hein, Aí Lucão? começa a treta. Aí você vê de onde que veio o World Trade Center. A queda do World Trade Center. E um dos descendentes de Ismael, no 6º século depois de Cristo, chamado Mohammed, ou Maomé, lá na Arábia Saudita, lá na cidade de Meca, e ficava entre Meca e Medina, ele vai fundar o Islã. Ele vai fundar o Islã. Mais ou menos 6 gerações depois de Ismael. Não, muito mais. Ismael está antes de Cristo, é 1800 antes de Cristo. Você não falou 6 alguma coisa? Depois de Cristo. Okay. Século 6 depois de Cristo. Então agora eu sou péssimo em conta. 1800 mais 500,
2.300. 2.300 anos depois. E Maomé vai fundar o Islã. Tá certo? E o Islã vai começar a converter pessoas que nem são descendentes de Abraão. Por exemplo, isso é interessante até a gente pontuar aqui. Nem todo o muçulmano é descendente sanguíneo de Abraão. Tá certo? O muçulmano árabe, ele tem uma ascendência que vai bater em Abraão através de Ismael. Mas, por exemplo, você tem o turco, que também é muçulmano, mas ele não é descendente, ele é otomano. Você vai ter o iraniano, o Irã, que também é muçulmano, mas não é descendente de Abraão, eles são persas. Você entendeu? Mas, de qualquer maneira, se eu falar de Islã e judaísmo, eu estou vendo Ismael e Isaac brigando até hoje por um erro que começou lá atrás. Isso me põe para pensar como que os problemas emocionais mal resolvidos vão passando de geração em geração e não acaba isso nunca. E o ódio vai perpetuando e vai perpetuando. Por isso que uma lei mais ou menos contemporânea a Abraão, mais ou menos assim, porque eu coloco Abraão por volta de 1800, 1900 a.C., essa lei está 1730, que é o Código de Hammurabi, um pouco depois de Abraão. O Código de Hammurabi vai dizer assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Por que o Código de Hammurabi colocou isso? Porque sabia que vinha muita questão da vingança. Então, no Código de Hammurabi é assim: você matou meu irmão, eu vou lá e vou matar o seu irmão. E parou aí. Você não tem o direito de vingar a morte do seu irmão, porque eu já matei o seu irmão para vingar a morte do meu. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Senão vai virar uma loucura. Loucura. Né? Isso foi tão importante que o Moisés, quando vai escrever os mandamentos de Deus, repete essa lei de Hammurabi no Código de Moisés. Mas você vê que é muito forte isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado trazendo isso para a nossa vida, que às vezes aqueles que são pais, você está provocando uma rivalidade entre os seus filhos que pode gerar a ruína da sua família, da sua empresa. Você que construiu tudo com tanta dificuldade. Você está criando um Ismael, um Isaac para dar problema amanhã para a sua própria empresa, para os seus netos. Se você ama a sua família mesmo, pensa já nos seus bisnetos amanhã não tendo briga. E às vezes é melhor ceder um pouquinho. Só que Abraão às vezes ficava na sua saia justa. Quando Sara mandou a Agar embora, ele manda, e Ismael foi com todo aquele trauma: meu pai me rejeitou, né? Ele se tornou um homem poderoso, tanto é que hoje o petróleo está na mão dos árabes, né? Ismael, a briga está aí até hoje. Eu fico pensando como pais separados, filhos de pais diferentes também podem gerar esse tipo de ciúmes. Com certeza, com certeza. A gente não tem a resposta para tudo, a panaceia de tudo, mas pelo menos a consciência, sabe? E a gente tem uma tendência também, principalmente nós que somos cristãos de origem judaica, a demonizar Ismael, mas lembremos, há uma promessa para Ismael também. E detalhe, se eu não me engano, foi o primeiro ou segundo primo que a gente fez aqui sobre a Bíblia, foi sobre José do Egito. Sim. Ou foi o primeiro ou foi o segundo. Exato. Quem salva José do Egito da mão dos irmãos dele foi uma caravana de ismaelitas, de descendentes de Ismael. Cara, a história que levaram para onde? Para o Egito. De onde era a mãe de Ismael, egípcia. Mas lá não era um exemplo de um lugar legal, né? Não era um exemplo de lugar legal. Mas foi para onde levaram José.